Bom, boa noite a todos. Meu nome é Antônio Chechenesky, eu vou mediar essa conversa com o Alexei Urbank. Uma hora eu chego lá. O Alexei veio ao Brasil lançar o 7 Dias em River Falls, é o primeiro livro dele traduzido ao português. Ele tem apesar da idade, ele tem uma carreira bastante longa, ele publicou diversos livros, mais de 10. Ele começou recentemente, em 2003, publicando muita ficção científica, publicou uma série de space opera. E a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória dele, sobre o livro que está lançando e sobre literatura policial em geral. A minha primeira pergunta, que você começou a sua carreira como escritor de ficção científica. Você escreveu uma série muito longa que se insere num gênero que é muito tradicional, que chama Space Opera. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse início. Por que começar com ficção científica? Au départ, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé le roman de genre, c'est-à-dire horreur, science-fiction, policier. Eu sempre gostei desses três gêneros: horror, ficção científica e o policial. Et c'est presque un hasard de circonstance. Je venais juste de lire Dune de Frank Herbert, qui est pour moi le plus grand roman de science-fiction. E foi o tipo de acaso também que me levou a isso, porque eu tinha acabado de ler o livro Duna, de Frank Herbert. E ele tinha gostado muito desse livro. Et j'ai tellement aimé que j'ai voulu faire mon space opéra. C'est comme ça l'idée de passer en lisant Dune que j'ai voulu faire. E ele gostou tanto que resolveu fazer um livro do mesmo gênero, Space Opera, como ele chama, e justamente após a leitura de Duna. Mais je n'aurais jamais pensé à cette époque qu'il serait publié. Je l'ai écrit vraiment pour m'amuser, pour moi tout seul. C'est une fois fini que je l'ai envoyé. Mas eu nunca pensei que fosse ser publicado. Mais sans trop d'espoir. Ele escreveu para si, ele disse, escrevi para mim mesmo e depois aconteceu de ser publicado. Et d'ailleurs, personne n'en a voulu. Personne n'a voulu le publier quand j'ai envoyé la première fois. Na primeira vez ninguém queria publicar. Il a fallu 5 ans avant de trouver un éditeur. Ele levou 5 anos para encontrar um editor. Ainda sobre o seu início de carreira, você foi um livreiro por muitos anos. E você também trabalhava com uma livraria especializada em gêneros, você se focou... Como foi esse primeiro contato com a literatura de gênero? Ficção científica, terror... Alors, en fait, je suis monté moi je suis de Montpellier, du sud de la France. Eu sou de Montpellier, do sul da França. Et comme je n'arrivais pas à être publié, tous les éditeurs en France ou en Paris, à l'exception de Pan. E todos os editores na França, com algumas exceções, ficam em Paris. Et un jour, je me suis dit, il faut monter à Paris, avec les livres sous le bras. Então se diz, é preciso subir até Paris, levando os livros embaixo do braço. Et comme il fallait gagner de l'argent pour vivre, je prenais des petits boulots, n'importe quoi. E como é preciso ter dinheiro para viver, eu acabava fazendo pequenos trabalhos para sobreviver para isso. Alors j'ai travaillé dans plusieurs sortes d'assurance, dans la banque, parce que j'avais une formation bancaire à la base. E fiz vários pequenos trabalhos, trabalhei em bancos, porque eu tinha estudado economia, tinha que trabalhar no banco. Et un jour, par chance, je suis rentré à la FNAC. E dia, por sorte, entrei na FNAC. À Paris. Et on m'a donné, une fois de plus, par chance, le rayon de littérature de genre, science-fiction. Comecei a trabalhar por acaso, por sorte, nesse caso, me deram para trabalhar no setor desse tipo de literatura. Et au départ, ça devait être pour un mois, seulement pour un mois. E no início era só por um mês que eu ia Et j'y suis resté 10 ans. Eu fiquei 10 anos.
Et c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer les éditeurs. E foi graças a isso que eu pude encontrar, conhecer editores Ils voulaient toujours pas me publier. que ainda não queriam me publicar. Et un jour, une fois de plus, je crois beaucoup à la chance, à la destinée, des fois il faut tenter sa chance. E mais uma vez, porque eu acredito muito no destino, na sorte, se deve tentar sempre a sorte, J'ai trouvé un éditeur encontrei um editor qui n'avait jamais vu de science-fiction et qui voulait démarrer avec moi, parce que je suis un spécialiste, voilà, que qui n'avait jamais fait de science-fiction en fait. L'éditeur qui a publié de science-fiction. um editor que nunca tinha publicado ficção científica e quis publicar, quis conhecer, porque ele conheceu. Tous les éditeurs de science-fiction ne voulaient pas. E os editores de ficção científica não se interessaram. Et alors après, ça a plutôt très bien marché. Je me suis retrouvé après, je suis éditeur en poche en français. Je sais pas, avec Dune. Le livre qui m'avait donné envie d'écrire la science-fiction, j'étais dans le même éditeur que Dune. Ah, e aí ele foi publicado lá também em livro de bolso, que era uma edição muito mais numerosa, e aí ele acabou publicando um livro na mesma editora que havia editado Duna, que ele tinha lido, eu tinha levado aí fechou o ciclo. E você, apesar de francês, você resolveu situar a trama do livro e as sequências dele numa cidadezinha americana. De onde surgiu esse interesse pela cultura norte-americana? E você não cogitou fazer algo situado na França? Alors en fait, c'était en même temps, je suis par mon père, je suis un enfant de la VHS, du magnétoscope. Do lado do meu pai, eu sou uma criança que chama-se de Le magnétoscope. é do VHS, do gênero do VHS, do vídeo. Et mon père louait 3 à 4 films par semaine américains. Meu pai alugava 3 ou 4 filmes por semana, filmes americanos. Et donc j'ai mangé de la culture américaine par mon père, mais pendant des années. Eu devorei essa cultura americana por intermédio do meu pai durante anos e anos. Et beaucoup de littérature, de films de genre, de cinéma de genre, d'horreur, de policiers. E muitos filmes americanos policiais, filmes de horror, todos esses gêneros em cinema também. Et en particulier la série Twin Peaks de David Lynch. Em particular a série Twin Peaks, do David Lynch. Donc, qui est en fait, cette série est le décor de River Falls. E na verdade essa série é o cenário do River Falls. Mais en vrai, c'est vrai que quand on m'a demandé de faire un roman policier, Mas na verdade, como que me mandaram, me pediram para fazer um romance policial, j'ai de suite pensé à la France avant de penser aux États-Unis. eu tinha pensado na França antes de pensar nos Estados Unidos. Et j'ai pas réussi. Ça me déprimait. Mas eu não conseguia, e isso me deprimia. Je vivais à Paris, à cette époque-là, Nessa época eu vivi em Paris et j'avais besoin de m'évader. Et la France, ça ne me faisait pas rêver. e eu precisava de um pouco de evasão. E a França não me fazia sonhar nem um pouco. C'est comme je disais à mon collègue tout à l'heure, Como eu estava dizendo para o meu colega agora há pouco, moi le Brésil me fait rêver. J'adore Sao Paulo et ses buildings. o Brasil me faz sonhar. Eu adorei São Paulo e esses prédios todos. Et il me disait, moi c'est Paris que j'aime. E ele pensou, é Paris que eu gosto. É de Paris que eu gosto. Donc j'ai fait les River Falls aux États-Unis, parce que je me sentais plus à l'aise, ça me faisait plus rêver, surtout que j'étais plus à l'aise avec la culture américaine, et je trouvais ça moins angoissant de raconter une histoire, pour le coup angoissante, dans un décor plus assez joli. Quoi. Então resolvi situar River Falls nos Estados Unidos, porque era muito menos angustiante, embora a história já fosse angustiante, mas eu não me sentia tão massacrado, tão pesado essa angústia como se fosse na França. Apesar de você ter trocado a ficção científica pelo policial, você continua escrevendo literatura de gênero. Como você lida com as convenções do gênero, com as regras, as leis, os clichês?
Alors oui, la littérature de genre est très codifiée. Essa literatura de gênero já é bem, bastante codificada. Un roman policier, il faut qu'il y ait un meurtre, à mon sens. En général, Um romance policial tem que ter um assassinato. un policier, Opinião. É policial. une enquête et une résolution. Tem que ter a investigação e a resolução. Donc il faut ça a été très très dur par rapport à la science-fiction de me mettre au roman policier. Então foi muito difícil mesmo me colocar dentro do romance policial depois de ter feito a ficção científica. La science-fiction, l'important c'est l'aventure. Na ficção científica o importante é a aventura. Le héros peut aller à gauche, à droite, n'importe où, il faut juste qu'il y ait de l'aventure et qu'il arrive quelque part. O herói pode ir para cá, para lá, o importante é que tenha, vai em toda parte, o importante é que tenha aventura, que ele viva aventuras. Parce que dans le policier, c'est impossible. Il faut vraiment connaître le déroulé de l'histoire avant de commencer l'écriture. E isso no policial é impossível. Você tem que conhecer o desenrolar da história antes de escrever. Pour pouvoir après mettre les éléments les uns après les autres dans la narration. Para depois colocar os elementos uns após os outros dentro daquela narrativa. Par contre, ce que je me laisse, ce que je ne fais pas au départ, c'est par contre c'est la chair des personnages, la psychologie des personnages, elle vient en écrivant. Je laisse vivre les personnages dans l'écriture. O que eu não faço antes é a psicologia dos personagens, esse recheio dos personagens. E isso vem de acordo com o tempo que eu vou escrevendo. Conforme eu vou escrevendo, eles vão se formando. En fait, j'ai un schéma psychologique primaire. Et très vite, ils changent, ils vivent tout seuls. Eu faço um esquema psicológico elementar no início, mas depois eles vivem e acabam modificando aquilo o tempo todo. Você já pensou em... Nossa, voltou a ficar alto. Você já pensou em fugir da literatura de gênero e escrever algo radicalmente experimental? J'ai écrit 2 romans de littérature générale, comme on dit. Escrevi 2 romances de literatura geral, como pode dizer. Il y avait une histoire un peu à l'eau de rose, romantique. Existia uma história meio romântica. D'un banquier à Paris. D'un banquier. De um banqueiro de Paris. Et un autre, alors personne n'a voulu. E uma outra que ninguém aceitou. Mais il n'est pas très bon. Que não é muito bom. Et un deuxième que j'aimais beaucoup. E ainda outro que eu gostei muito. Qui était l'histoire d'un étudiant dans les années 70. Que é a história de uma estudante dos anos 70. Révolutionnaire, de gauche, marxiste. Revolucionária, de esquerda, marxista. À la Sorbonne, à Paris. Estudante da Sorbonne, de Paris. Et on suivait son parcours sur 30 ans. Então eu seguia o percurso dela durante 30 anos. Où il devenait un maire de gauche corrompu, qui finissait en prison. E ela acabava se tornando uma prefeita de esquerda corrupta que acabava na prisão. Et personne ne voulu. Mas ninguém disse. Foi publicado. Alors j'ai arrêté. Então parei com esse literatura. Voltando ao romance, é um livro bastante violento e eu não vou revelar o final, mas enfim, pessoas morrem. E eu queria saber se você estava falando da psicologia. Os personagens, você chega a se apegar a eles? De desejar que eles não morram, que aquele personagem continue vivo porque você gostou dele. C'est la chose la plus importante avec l'histoire, ce sont les personnages. Sim, a coisa mais importante na história são os personagens. Voire plus important que l'histoire. Até mais importantes que a própria história deles. Et en fait, oui, je m'attache énormément à mes personnages et j'arrive même à m'émouvoir, à pleurer au destin de mes personnages. E sim, eu chego a pegar bastante os meus personagens, a me emocionar, chego a chorar mesmo com as coisas que acontecem nos personagens. Dans mon deuxième livre, la suite de River Falls, no segundo livro, na sequência do River Falls, sans vous raconter l'histoire, sem contar a história, claro, il y a un personnage qui est autiste, tem personagem que é autista, qui est très très touchant. que é muito comovente. Il est très important dans l'histoire. E ele é muito importante na história. Et à un moment donné, le
j'ai dû faire un choix. E num determinado momento, eu não vou contar, Et mas eu tive que fazer uma escolha. c'était terrible. J'avais pas le choix de faire ce qui va lui arriver. Je pouvais plus décider. C'était l'histoire prenait le pas. E foi C'était difícil. affreux. Eu não conseguia tomar essa decisão de saber o que ia acontecer comigo. J'avais pas prévu de faire ce qui allait se passer, mais à un moment donné, l'histoire vit sa vie. Et en même temps, je trouve que c'est une des scènes, vous verrez l'an prochain, les plus belles du roman. Eu não tinha previsto nada que fosse acontecer ali, e de repente tinha que tomar decisão, não conseguia, mas aquilo foi acontecendo como se a história tomasse vida. E aquilo foi acontecendo, vocês vão ver, não vou dizer. Et la scène ne marche, normalement, que si on ait beaucoup d'empathie avec le personnage. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup d'empathie avec ce personnage autiste, et donc ce qui va lui arriver me touche énormément, alors que si on n'a pas d'empathie, ça ne marche pas. E essas cenas só funcionam se houver essa empatia com o personagem. Como existia uma grande empatia com o personagem autista, ela aconteceu assim. Mas se não houver essa empatia, a história não flui, não funciona. Pour finir, pour moi, les personnages, c'est comme un tour de magie. Si on, Terminar, os personagens são como golpe de mágica, passe de mágica. il ne faut pas qu'on voit le truc, il ne faut pas qu'on voit les filles, et si on voit les filles, c'est perdant. Não se pode ver como é o truque, não se pode ver os fios. On sait que c'est faux, Senão você perde o efeito. A gente sabe que é falso, mais il faut que c'est l'air vrai. mas ele tem que parecer verdadeiro. No livro tem a opção de revelar ao leitor, mais ou menos pela página 100, quem é o assassino. Eu revelei que é assassino, revelação. O leitor sabe que é o assassino, os personagens detetives não sabem. Eu sei que é assassino, os personagens não sabem. Por que essa opção de deslocar o suspense? Por causa de déplacer o suspense. En fait, j'aime bien cette idée, je l'ai voué emprunter à Thomas Harris dans Dragon Rouge, Hannibal Lecter. Eu tomei essa ideia emprestada de Dragon Rouge, c'est do Dragão Vermelho de Thomas Harris. Thomas Harris. From the Hannibal series. Voilà. Très vite on sait, pour moi l'important c'est pas tant le coupable du pourquoi. Le plus important c'est de savoir pourquoi. O mais importante não é dizer que é o culpado, mas o porquê. Et le pourquoi, à la fin. Mais c'est pas très important de savoir qui, mais c'est pourquoi. Sim, o mais importante não é saber quem, mas sim o porquê do crime. Et voilà. Tem um trecho no romance que você ironiza a série CSI. E que basicamente você vai dizer que acho que 1 a cada 100 casos são resolvidos com essa tecnologia forense. E eu queria saber, você acha que há o risco da ciência, o avanço da ciência, tirar a graça da investigação tradicional? Alors pour la statistique, je l'ai inventé, je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est à peu près ça, pour la statistique. Para a estatística, eu imaginei isso, não é uma pesquisa verdadeira. Eu aqui inventei. J'ai des amis policiers en France qui m'ont dit 0. Tenho amigos policiais na França que me disseram, não, isso não é verdade, nem um pouco. Mais voilà, ils trouvent jamais de poils, jamais de chewing-gum, des tueurs. Eles não encontram pelos, nem chicletes mascados, nada disso. Mais la série est très très bien. Mas a série é muito boa. C'est de la fiction, tour de magie. Porque é sempre ficção, sempre um passe de mágica. Et c'est très bien fait. E sempre tem efeito, faz efeito. Mais moi à écrire, ça m'intéresse pas d'écrire sur la police scientifique. Para mim, não tem interesse em escrever sobre a polícia científica. Parce qu'on en revient à répondre à la question à l'humain. Donc l'important pour moi c'est l'humain, le décodage de la humaine en fait. Para mim, o que importa é o aspecto humano, é a decodificação da alma humana ali dentro. L'intérêt, c'est comment un inspecteur va un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez la série Colombo, je sais pas si ça
E sabe como aquele inspetor vai agir? Não sei se vocês lembram daquela série Columbo. Et Colombo, c'est-à-dire, il connaissait le coupable dès le début. Ele conhecia o culpado Et c'est desde o início. comment on arrive à... Et ça me parle beaucoup, ça me fait la façon de... Comment on arrive par le dialogue, par le questionnement à faire que la personne se trahisse à un moment E o que eu gosto é justamente isso, de como, através do diálogo, dos interrogatórios, das observações, você vai chegar àquele ponto em que a pessoa, o assassino, vai se trair, vai se revelar. Pour répondre exactement à ta question, E para responder exatamente a sua pergunta, j'ai en tête des romans qui se passeraient dans les années 60, où justement il n'y a pas ce problème de police scientifique, où c'est vraiment que de l'investigation par l'interrogatoire, la recherche. eu tenho uma ideia de escrever um romance que se passa nos anos 60 e que justamente não há esse aspecto científico da investigação, onde tudo acontece dessa forma mais natural. Quais são os seus mestres do romance policial? Moi, mon maître, c'est James Ellroy. Pour moi, c'est le numéro 1. O número 1 para mim é James Ellroy. Ellroy. Il a fait le Dahlia Noir. Dahlia Negra. Black Dahlia. Dahlia Negra. Ah, Leque a Guia Negra. Elle a confidential. Meus lugares escuros. My Dark Places, meus lugares escuros, eu acho. Nossa, esse aqui Ah, não, é Liga Não? James Ellroy é o que fez o Dahlia Negra. Sim, mas ele também fez o Meus Lugares Escuros e o Ela Eu não consigo lembrar em nome em português. Ele é confidencial. É, que virou filme do Curtis Jameson, né? Eu não consigo lembrar o nome em português. Cidade Proibida. Los Angeles, Cidade Proibida. Los Angeles, Cidade Proibida? É tentado? É isso aí. James Ellroy. Mas como autor é James Et alors, Thomas Harris, le Hannibal Lecter. Thomas Harris, Après, il y a beaucoup d'auteurs américains pour le coup. claro, muitos autores americanos. Robert Kress, je ne sais pas si c'est traduit en brésilien. Robert Kress, não sei se ele é traduzido no Brasil. Kiss Abloh. Kiss Abloh. Quem sabe? Non, peut-être pas aussi. Faut traduire. Você vai traduzir para publicar? Et après, j'ai des auteurs français, des amis que je lis. On parlait ils me parlaient, c'est fou les coïncidences. Alguns franceses também, alguns amigos que escrevem, é uma coincidência que nós estávamos conversando um pouco antes. Un grand auteur français, Caril Ferret. Caril Je en Ferret, parlais tout à l'heure, c'est fou. Alors lui, il écrit des romans qui se passent en Argentine et en Afrique du Sud. que escreve romances que se passam na Argentina e na África do Sul. C'est très noir. Très noir, des romans très... É bem roman noir, aqueles romances sombrios. Moi j'écris du noir, il y a toujours de l'espoir. Pour moi c'est important qu'il y ait toujours de l'espoir à la fin. Eu escrevo romances noir também, mas sempre tem esperança. Para mim é importante que sempre tem esperança. Bom, agora o seu livro está saindo no Brasil e eu queria saber se você acha que leitores de outros países eles veem ou vão ver ou, com olhos diferentes os seus livros, vão enxergar outras coisas. C'est la première traduction à l'étranger. É a primeira tradução em língua estrangeira, Donc je ne sais pas trop comment ça va être reçu. então não sei muito bem como vai ser recebido. Je sais juste qu'a priori ça se passe plutôt pas mal ici au Brésil. Estou vendo que a priori as coisas vão indo bem para o livro aqui no Brasil. Et en fait j'espère que ça sera, à mon sens, c'est des thématiques, surtout avec les autres livres qui vont arriver derrière. Eu vejo que, segundo a temática, que é a mesma dos outros livros que vão vir depois desse, Où je parle de religion, des critiques sur le capitalisme, aussi sur la politique beaucoup. eu falo de religião, do capitalismo, críticas, critico muito politicamente. Mon dernier roman en France parle de l'adoption, des mères porteuses. O último romance na França, publicado na França, que eu escrevi, fala da adoção e das barrigas de aluguel. Bom, eu tenho outras perguntas, mas já posso abrir para o público se alguém quiser falar. Eu queria
só retomar quando você falava das influências literárias que você falou. Você citou alguns autores modernos que você gosta. Eu queria que você citasse alguns dos clássicos, os mais antigos, porque eu acho que o estilo como você trabalha, os seus personagens dentro dos 7 Dias em River Falls, me lembra muito Jorge Simenon e o Inspetor Maigret. Eu queria saber se você tem realmente alguma influência desse autor. En fait, j'aime beaucoup Maigret et Simenon, qui est en France, c'est le dieu du polar, Simenon. Sim, gosto muito do Maigret e do Simenon. Na França, eles são o exemplo máximo do policial. Ele diz o romance policial. Mais j'en ai pas lu beaucoup, je dois en lire 2 ou 3. Mas não li muitos livros dele, devo ter lido 2 ou 3. Mais j'ai vu toute la série télé. Mas eu vi toda a série televisada, toda a série de televisão. Une cinquantaine, je sais pas plus, d'épisodes. Cerca de 50 episódios. Et j'adore. Eu adoro. Je suis aussi très influencé par les séries télé, qu'elles soient françaises d'ailleurs ou américaines. Também sou muito influenciado pelos seriados de televisão, sejam eles franceses ou americanos. C'est beaucoup pour le rythme, pour ce côté très vif aussi, je tiens beaucoup à ça. Gosto muito do ritmo que eles têm, muito vivo. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de romans policiers, il y en a qui sont beaucoup sur l'ambiance. Il y a des romans qui sont vraiment portés sur l'ambiance. Tem muitos romances policiais que são realmente levados o tempo todo pelo ambiente que é criado. Moi j'aime beaucoup d'auteurs scandinaves, Henning Mankell. Gosto muito de um autor escandinavo, Henning Mankell. Son commissaire Rhinelander. Do Wallander. Mais c'est très lent. mas é outro ritmo, muito lento. Moi je me viens entre deux, c'est-à-dire action, réflexion. Eu gosto de ficar entre os dois, entre ação e reflexão, ação e reflexão. Pas trop rapide, pas trop lent. Nem muito rápido, nem muito lento. Si ce n'est que celui-là est très rapide. Aqui, nesse primeiro livro dessa série que eu escrevi, é muito rápido, o ritmo é muito rápido. Como que você se sente criando personagens infantis, crianças, e matando essas crianças? E como que você lida com isso assim no seu dia? Porque assim, você não tem filhos, porque não tem filhos, mas você conhece crianças, o apego que você faz, como que fica assim, o psicológico? Ah oui, ok, ouais. C'est une décision terrible de tuer un enfant. É uma decisão horrível essa de matar uma criança. Surtout que j'ai pas d'enfants, mais j'ai 2 frères qui ont des enfants. Eu não tenho filhos, mas tenho 2 irmãos que têm filhos, De 4 et 6 ans. um de 4 e 6 anos. Donc j'ai pas envie qu'ils j'ai pas envie qu'ils meurent. E não quero que eles morram, claro. Alors, quand j'ai pas tué, j'ai tué, je crois qu'un enfant, c'est dans celui-là. Nunca matei assim, talvez tenha matado uma criança, talvez. Il n'y en aura pas d'autres, normalement. Não deve ter outro. Et justement, je ne me suis pas appesanti sur sa mort. Je ne me suis pas appesanti. E não fiquei muito tempo parado naquela morte, foi uma coisa rápida. C'était juste pour faire un choc dès le départ. Foi só para dar um choque logo no início. Ça fait peur, c'est triste pour le petit garçon, mais ça marche tellement bien que... Dá vontade de chorar, é muito triste para a criança, mas funciona. Mais en général, il y a très peu, plus ça va dans mes livres, moins il y a de scènes choc. Je décris très peu les tortures, entre guillemets. Il y a des auteurs qui font des pages de torture. Moi, il y en a un petit peu dans celui-là, mais pas ça non plus, et il y en a de moins en moins en fait. Não, mas essa parte de choques, de coisas violentas, torturas, eu não prolongo muito, eu logo passo. Tem autores que ficam páginas e páginas escrevendo coisas assim, cenas assim. Mas não, nesse livro tem um pouco, mas eu sempre vou rapidamente nessas cenas. En fait, je m'en suis lassé parce que c'est rigolo. C'est amusant. Une fois, 2 fois, et après,
j'avais envie d'autre chose, de parler plus justement de l'être humain, de ses peurs, de ses envies, de ses angoisses, des paradoxes. Na verdade, eu me cansei disso, porque pode ser divertido na primeira vez, na segunda, você ficar trabalhando em cima daquilo, mas depois você tem o lado humano, eu prefiro trabalhar mais com esse aspecto humano da coisa e não prolongar essas cenas de sofrimento. Merci. Mais alguma pergunta? Bom, eu não tenho muito tempo para ler literatura policial, embora eu goste muito de literatura policial. Então, assim, eu tenho que escolher, né, fazer uma seleção. E ao ler sobre as suas influências, né, os autores que me influenciaram e tal, eu achei estranho, se bem que eu compreendo que é uma autora contemporânea, mas eu senti falta da presença da Fred Vargas. Aí eu quero saber o que você acha dela. Alors en fait, j'en ai lu un seul, Fred Vargas. Li só da Fred Vargas. J'ai trouvé excellent, c'était le... Achei excelente. Je me rappelle plus du titre. Não me lembro Mais j'ai un muito. problème avec le polar français, c'est que comme il se passe à Paris, et moi je n'aime pas Paris, c'est affreux, mais je n'aime pas Paris. Mas eu tenho um problema. C'est aussi simple que ça. C'est que c'est la plus grande actuellement créée en France, à tout niveau, déjà en qualité et en chiffre, c'est vraiment la plus grande dame du polar français. Tem uma dificuldade com os romances policiais franceses, porque a maioria deles se passa em Paris, eu não gosto de Paris, detesto. E é claro, ela é excelente, tem, os romances dela são excelentes, seja em qualidade, seja pela quantidade de sucesso que ela faz, mas não... Vraiment, elle est de plus particulière, elle est très très bien. Ela escreve de uma maneira muito especial e muito bem. L'inspecteur Adamsberg est vraiment ascétique, lui, il est très spécial, mais il est adorable. O inspetor, como se chama? Adamsberg. Adamsberg, ele era um pouco ascético, mas ele é genial, ele é um personagem Mais muito voilà, especial. c'est vrai que je lis de moins en moins depuis que j'écris, parce que ça me perturbe dans mon écriture. Mas é verdade também que eu leio cada vez menos desde que eu comecei a escrever, porque isso perturba um pouco a minha escrita. E é isso, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Alex.